Preparem a pipoca, pessoal, porque o vídeo de hoje vai ser muito legal, pois a gente vai ter a análise completa da televisão OLED da Samsung, modelo S90C, televisão que está aqui atrás de mim, e ainda nesse vídeo a gente vai ver algumas imagens comparativas ao lado da televisão OLED C2 da LG e também ao lado da televisão Mini LED da Samsung QN90C, para dessa forma vocês terem uma referência melhor da qualidade de imagem da televisão OLED aqui atrás de mim. E lembrando que essa televisão OLED da Samsung se trata de um produto super premium, então nesse vídeo aqui eu vou ficar bem à vontade para elogiar aquilo que eu acho que deve ser elogiado e também para criticar aqueles detalhes que eu acho que poderiam ser melhores. E a gente já vai começar direto falando sobre a qualidade de imagem dessa televisão, e nesse sentido eu vou começar direto falando sobre o brilho dela, porque com certeza esse é um dos grandes destaques dessa televisão da Samsung. Só para vocês terem uma ideia, essa daqui é a primeira televisão de tecnologia OLED que eu testo que realmente consegue me impressionar em relação ao brilho. E para vocês terem uma referência melhor dessa questão, a gente separou essa imagem que vocês estão vendo agora no lado da OLED C2 da LG, numa tela toda branca, onde a gente consegue ver claramente que a televisão OLED da Samsung consegue emitir mais brilho, diferente da OLED C2 na esquerda, que até fica com a imagem ali meio acinzentada. E a gente também separou essa outra imagem que vocês estão vendo agora, onde mais uma vez a gente consegue ver novamente o destaque do brilho a mais que a televisão da Samsung realmente consegue entregar, se comparado, por exemplo, à OLED C2 dessas imagens. Apesar da S90C da Samsung mandar muito bem, como a gente acabou de falar e mostrar para vocês, vale dizer que esse brilho acima da média que ela consegue entregar pra gente, ela já consegue nos entregar isso de forma natural através do modo padrão que já vem de fábrica, e como isso já vem no modo padrão, é provável que a maioria das pessoas utilizem a televisão aí nesse modo padrão. No entanto, vale destacar que se você for aquele tipo de usuário que gosta, por exemplo, de colocar a televisão no modo filme para assistir um filme ou então a uma série, ou então se você for aquele tipo de usuário que gosta de desligar o otimizador de contraste da televisão, que eu sei que é uma questão que algumas pessoas gostam de fazer, nesse tipo de caso, o brilho da OLED vai dar uma caída, que é completamente normal, mas vale dizer que quando o brilho cai, a depender da cena que a gente estava testando, ficava com uma quantidade de brilho bem equivalente, por exemplo, à OLED C2 da LG. E a depender do caso, inclusive como vocês vão ver ainda no decorrer desse vídeo, existiam alguns momentos quando a gente ativava o modo filme ou desligava o otimizador de contraste, que a OLED da Samsung até ficava com um brilho um pouco abaixo da OLED da LG. Enfim, a gente vai mostrando os detalhes aqui no decorrer desse vídeo. Mas o que vocês precisam saber de fato aqui, resumidamente, sobre o brilho é isso. Realmente ela tem uma grande capacidade que fica bem acima da média de outras televisões de OLED que a gente já testou. No entanto, mexendo nas calibrações da televisão, se você gosta de fazer aquelas alterações, você vai ter um brilho ali mais parecido, por exemplo, se comparado ao que a gente já tem com as televisões OLED da LG, por exemplo, como a própria C2. Aliás, pessoal, se vocês quiserem no futuro que a gente traga um comparativo entre essas duas televisões, OLED da Samsung versus OLED da LG, é só colocar aqui embaixo no campo de comentários que a gente vai estar aí avaliando o pedido de vocês. E também não esqueçam para aproveitar, dar uma olhadinha aqui embaixo, dá gostei nesse vídeo que dá bastante trabalho de fazer, e também dá uma olhadinha aqui, confirma se vocês realmente estão inscritos no canal para não perderem os próximos vídeos. Continuando a nossa análise, vamos falar agora sobre o nível de preto da televisão, e aqui a gente não tem muito mistério, afinal de contas, como se trata de uma televisão de tecnologia OLED, os pixels da televisão conseguem se auto-iluminar e se apagarem ali de forma individual, o que é excelente, pois dessa forma a televisão consegue entregar pra gente um nível de preto perfeito, como vocês estão vendo nessas imagens, sem problema de vazamento de luz ou efeito blooming, por exemplo. E quando a gente junta o nível de preto perfeito que uma televisão OLED consegue entregar pra gente, junto com o brilho a mais que essa televisão da Samsung também consegue nos entregar, isso faz com que a televisão consiga dar pra gente um contraste de altíssima qualidade. Ainda sobre a qualidade da imagem, tem mais duas coisas que eu acho que vale bastante a pena elogiar. Primeiramente é o ângulo de visão da televisão, que é muito bom, então mesmo quando você assiste ali a televisão de um ângulo lateral, as cores continuam surpreendentemente boas. E para vocês terem uma referência melhor dessa questão, a gente está mostrando agora uma imagem comparativa ao lado da televisão Mini LED da Samsung QN90C à esquerda, e vocês conseguem ver claramente como a televisão OLED na direita tem um melhor ângulo de visão. E a gente também separou uma imagem de ângulo de visão, só que agora numa cena mais escura, e vocês podem observar que numa cena mais escura a diferença é ainda maior, pois nesse caso a televisão Mini LED já vai ficando ali com a imagem exageradamente esbranquiçada, algo que não acontece aqui
com a televisão OLED S90C da Samsung. E uma outra coisa que vale elogiar aqui na televisão da Samsung é a uniformidade de cor. Lembrando que a uniformidade de cor é uma característica importante, por exemplo, quando você está assistindo a uma cena que tem o mesmo padrão de cor distribuído por uma área grande da tela. Então imagina que você está assistindo a uma partida de futebol que tem um gramado verde ali de fundo, ou então você está jogando um jogo de videogame, está olhando para o céu azul, ou está diante ali de uma parede que tem o mesmo padrão de cor. Nesse tipo de caso, se a televisão não tem uma boa uniformidade de cor, nessas cenas, especialmente se você movimentar a câmera de um ângulo lateral, você vai observar que algumas regiões da tela parece ali que estão mais escuras do que outras. No entanto, como eu acabei de falar, no caso dessa televisão, ela tem uma uniformidade de cor que é muitíssimo boa, sem sombra de dúvidas. Nessa característica é a melhor televisão que eu já testei, muito à frente, por exemplo, se comparado às televisões mini LED da própria Samsung. Então aqui é mais um ponto bem positivo para ela. E falando em relação à qualidade de imagem, eu não posso esquecer de falar sobre as cores da televisão. E nesse sentido, se eu fosse fazer aqui uma análise mais simplista, vamos dizer assim, eu poderia dizer facilmente que as cores da televisão são muito boas e impressionantes, porque são cores bem intensas e ao mesmo tempo isso é impulsionado pelo fato de ser uma televisão OLED com pretos perfeitos, com excelente contraste, com brilho acima da média. Então tudo isso faz com que a televisão entregue pra gente cores que são de fato ali muitíssimo boas. No entanto, ainda falando sobre essa questão das cores, se a gente for fazer uma análise mais rigorosa, a gente vai perceber o seguinte: da mesma forma como a Samsung já costuma fazer com as suas televisões QLED tradicionais, a televisão OLED S90C da Samsung também tem a tendência de saturar às vezes um pouco demais algumas cores. O que isso significa? Significa que às vezes o verde é muito verde, o azul é muito azul, por exemplo, e não que isso seja necessariamente uma característica negativa, pois na tela a imagem fica muitíssimo bonita. No entanto, eu sei que tem alguns usuários que talvez vão bater o olho e vão falar que está um pouco saturado a mais além da conta, sabe? Enfim, essa é uma característica que também pode acabar variando ali do gosto pessoal de cada um. E para essa questão ficar mais ilustrativa para vocês, a gente separou essas imagens que vocês estão vendo agora no lado da televisão OLED C2 da LG, e nesses exemplos a gente consegue ver claramente aquilo que eu estava falando, como a televisão da Samsung pega o verde, por exemplo, e deixa ali exageradamente verde. E eu entendo completamente, pessoal, que muitas pessoas vão bater o olho nessas imagens e vão preferir a televisão da Samsung. Afinal de contas, ela entrega uma imagem que é mais impactante visualmente, com verde mais chamativo, ainda por cima tem um brilho a mais. No entanto, eu também tenho certeza que algumas pessoas vão olhar para essas imagens e vão preferir a televisão da LG por entregar cores que são ali mais naturais. Então é um detalhe importante que eu preciso comentar aqui para vocês. E ainda sobre essa mesma questão, a sensação que eu tenho testando a televisão da Samsung é que eles não tentaram fazer a televisão com as cores mais precisas do mundo. O que me parece é que eles tentaram fazer uma televisão com as cores mais impressionantes e impactantes com que eles conseguiriam entregar pra gente. E de fato, testando a televisão aqui no ao vivo, em várias cenas eles conseguiram fazer isso, entregando imagens que são bem impressionantes. No entanto, dá para olhar algumas imagens e falar: poxa vida, será que não passou um pouco além do ponto? Vamos colocar assim? Enfim, é uma questão que vai variar ali de opinião para opinião. De qualquer forma, uma questão bem importante que eu tenho que comentar aqui para vocês é o seguinte: se por acaso vocês não gostarem dessas cores mais saturadas que a televisão entrega por padrão, é perfeitamente possível vocês irem nas configurações da TV da Samsung e mudar esse tipo de questão. Vocês podem, por exemplo, ir na opção espaço de cor e tirar de normal e colocar em automático. Fazendo isso, vocês já vão estar tirando ali um pouco dessa saturação mais exagerada. Inclusive, vocês já estão vendo algumas imagens onde a gente mexe exatamente nisso e vocês podem ver como é que fica. Uma outra opção, se vocês preferirem, seria tirar ele do modo padrão e colocar no modo filme, e fazendo isso, como vocês também já estão observando, aquele excesso de saturação também já é retirado. Ou então, se vocês preferirem, vocês podem ir simplesmente na opção cor da televisão e dar uma diminuída. Ou então, se você for muito detalhista e muito exigente, você pode mexer nessas três coisas ao mesmo tempo para chegar ali num grau que agrade melhor vocês. Mas ainda falando sobre a qualidade da imagem, será que existe algum detalhe de fato aqui para criticar, alguma coisa que eu não gostei ou que poderia ser melhor na televisão?
E a resposta é sim, tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar aqui para vocês. Mas antes, lembrando, pessoal, se vocês são novos aqui no canal, estão pensando em comprar uma televisão e querem economizar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta e uma loja confiável, a gente sempre vai estar avisando para vocês, e assim que essa ou qualquer outra televisão aparecer com uma oferta boa, a gente sempre vai avisar para vocês, e vale a pena entrar no grupo porque tenho certeza que vocês vão economizar dinheiro se ficarem conferindo os preços lá. Enfim, é de graça para entrar, então esperamos vocês lá. Mas como eu estava falando, sim, existem alguns detalhes onde eu acho que a televisão poderia ser melhor. Por exemplo, durante os meus testes eu percebi que durante filmes e séries, especialmente se fosse uma cena muito escura, a televisão da Samsung tinha a tendência de, em regiões de sombra, escurecer demais aquelas regiões, fazendo com que ficasse meio difícil enxergar os detalhes que estavam ali nas regiões mais escuras da cena. E mais uma vez, para essa questão ficar mais ilustrativa, a gente separou uma outra imagem comparando com a OLED C2 da LG, e nessa imagem a gente consegue ver claramente isso que eu acabei de falar. Perceba como a televisão da Samsung de fato escurece demais regiões de sombra, dificultando a nossa visualização nessas regiões. Então percebam lá atrás, no lugarzinho onde a gente botou o quadradinho agora, que na televisão da Samsung a gente não consegue ver direito os quadros na parede, enquanto a gente consegue ver de forma mais precisa na televisão da LG. E percebam até na frente da imagem ali, onde a gente tem uma cadeira, a gente consegue observar mais detalhes da cadeira e até mesmo da luz embaixo da mesa na televisão da LG, se comparado à televisão da Samsung, que acaba escurecendo demais essas regiões de sombra. E nessa imagem que a gente está mostrando para vocês, a televisão OLED da Samsung, a gente está testando ela no modo padrão. No entanto, nessa cena, se eu colocasse no modo filme, como vocês já estão vendo a partir de agora, a imagem até ficava pior, porque ficava ainda mais escuro, dificultando ainda mais a visualização dos detalhes em regiões de sombras, como vocês conseguem ver claramente através dessas imagens. Então, nessa cena em particular, no caso da televisão da Samsung, eu não curti muito o desempenho, nem no modo padrão e nem no modo filme, pelo detalhe que eu acabei de comentar para vocês, né? Ela estava escurecendo demais regiões de sombra. Então, nesse tipo de caso, o que eu tive que fazer foi ir nas configurações da TV da Samsung e mexer em outras coisas, como, por exemplo, aumentar o nível de preto da televisão, ou então aumentar uma outra configuração que se chama ST.2084. E agora, inclusive, vocês já estão vendo uma imagem como a televisão OLED da Samsung ficou depois dessas alterações, só que nessa imagem em específico, além de eu ter aumentado aquelas duas configurações que eu comentei anteriormente para vocês, eu também coloquei a temperatura da cor da TV em quente 2 para ficar com um aspecto ali mais parecido com a OLED da LG. Caso contrário, nessa cena ela ficaria com um grau muito esbranquiçado, então eu preferi colocar em quente 2. Enfim, vocês estão vendo como ficou, e depois da alteração, daí sim a gente conseguiu ganhar mais visualização nasquelas regiões que antes estavam ali exageradamente escuras. E ainda sobre essa questão, uma coisa que eu acho que é relevante mencionar para vocês é que essa imagem que a gente tinha mostrado anteriormente, para exemplificar como a televisão da Samsung às vezes escurecia demais, foi o exemplo mais exagerado que a gente conseguiu encontrar, porque em outras cenas escuras, ela também tinha a tendência de escurecer um pouco de mais regiões de sombra, só que era num grau mais sutil, sabe? Mas como existiam casos onde ela escurecia de um grau que eu achava ali até meio forçado, eu achei relevante aqui comentar para vocês e também já dar ali a dica de como conseguir resolver caso vocês vejam algo do tipo. E todos esses detalhes que a gente está comentando aqui para vocês, como isso que a gente acabou de falar, da imagem às vezes ficar exageradamente escuras em regiões escuras, ou então aquela questão da cor que a gente tinha comentado anteriormente, que puxa para um grau mais saturado, que algumas pessoas podem adorar, mas outras nem tanto. Pelo menos isso me mostra uma coisa bem clara, que se você for um usuário extremamente exigente, que quer a cor mais precisa do mundo, sim, você vai ter que entrar nas configurações da televisão e dar uma explorada para ver exatamente ali qual das configurações e como você vai fazer para agradar mais ali o seu gosto pessoal. Porque se você deixar no modo filme, por exemplo, vai ter momentos onde a imagem vai ficar muitíssimo boa, mas vai ter momentos como esse que a gente acabou de mostrar, onde vai ficar exageradamente escuro. E a mesma coisa vale para o modo padrão, onde vai ter vezes que vai ficar incrivelmente bom, só que vai ter outros momentos onde você vai olhar e falar que está meio forçado, sabe? Enfim, se você for um usuário mais detalhista, vale a pena ali perder um tempinho mexendo nas configurações da TV da Samsung para encontrar ali um grau que agrade mais vocês.
E eu inclusive até daria uma dica para a Samsung, que é o seguinte: como vocês estão vendo aí nas imagens, a TV da Samsung tem 5 modos de imagem pré-definidos e a gente está alternando entre esses 5 para vocês verem aí como é que é a diferença entre cada um deles. No entanto, se eu fosse a Samsung, eu acrescentaria um outro modo que eu chamaria de filme brilhante. Por que isso? Porque o modo filme, como a gente acabou de mostrar para vocês, às vezes escurece demais, só que às vezes fica muito bom. Então, se eles colocassem o modo filme brilhante, seria um modo onde a televisão tentaria entregar pra gente cores mais precisas sem sacrificar muito do brilho, sabe? E obviamente que se você mexer na televisão, você consegue encontrar um resultado que te agrade, só que você vai ter que fazer isso manualmente. Se a televisão já entregasse pra gente o modo filme brilhante, com certeza já seria melhor que o modo padrão original que a Samsung utiliza, pelo menos na minha visão. Então fica aí a dica pra Samsung, né? Se é que tem alguém deles aqui assistindo a esses vídeos. E continuando a nossa análise, vale também dizer uma outra coisa, porque eu sei que é um detalhe que pode ser negativo para algumas pessoas, que é o fato da televisão não ter suporte a Dolby Vision. E sobre essa questão eu sei que é um assunto meio polêmico, porque algumas pessoas tratam o Dolby Vision algo assim quase como fosse um negócio sagrado que a televisão tem que ter. No entanto, eu sei que tem outras pessoas que não ligam muito para esse tipo de coisa. De qualquer forma, entre ter e não ter Dolby Vision, eu acredito que a maioria das pessoas iriam concordar que seria mais legal ter do que não ter. Se vai fazer tanta diferença ou não, no momento eu acho meio complicado de dizer para vocês, mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte: por exemplo, aquela imagem que a gente mostrou anteriormente para vocês, onde a televisão da Samsung escureceu demais regiões de sombra, aquela é uma cena que estava disponível em Dolby Vision, mas a TV da Samsung não estava rodando em Dolby Vision, pois ela não tem suporte. Agora, se ela tivesse suporte, será que a televisão não iria conseguir controlar melhor aquelas regiões de sombra para não escurecer tanto assim? Não sei se iria resolver ou não, só que seria pelo menos um detalhe a mais que poderia ajudar a televisão a controlar melhor aquele tipo de questão. Mas apesar da televisão da Samsung não entregar pra gente suporte para Dolby Vision, é importante lembrar que ela entrega suporte para HDR10 Plus, que é o principal concorrente do Dolby Vision. Mas naquela cena em particular que eu mostrei para vocês, ela só tinha suporte para Dolby Vision e não para HDR10 Plus. Então naquela cena em particular, o que a TV da Samsung estava fazendo era rodar em HDR normal, padrão, que era o mais básico, já que ela não tinha Dolby Vision e aquela cena foi feita para ser rodada dessa forma, desde que você tenha uma televisão com suporte a isso. Mas enfim, pessoal, sobre a qualidade da imagem, acabei de mostrar para vocês todos os principais pontos positivos e os detalhes onde eu acho que a televisão poderia ser melhor, e dessa forma eu acredito que vocês consigam ter uma visão melhor sobre a qualidade de imagem da TV OLED da Samsung. Inclusive, se vocês tiverem já a televisão OLED aqui atrás de mim, coloca aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando da sua experiência para estar aqui complementando o vídeo. A gente agradece inclusive bastante por isso. E na realidade, pessoal, só para agora fazer o fechamento sobre a qualidade da imagem, que é um detalhe importante que eu não comentei, é que um ponto positivo da televisão da Samsung é que ela tem uma qualidade de imagem, vamos colocar assim, que é bem flexível. Por exemplo, lembra daquela imagem que eu mostrei lá no começo da menina com um vestido roxo, que é essa imagem que vocês estão vendo agora? Nessa cena, a televisão OLED da Samsung tem uma imagem que é bem mais impactante visualmente. No entanto, se alguém olhar e achar que está meio forçado, por exemplo, nessa cena em particular, você consegue facilmente mexer nas configurações da TV da Samsung para chegar num resultado que é quase idêntico à televisão OLED da LG. Ou seja, a TV da Samsung mostrou uma flexibilidade na qualidade de imagem muito legal quando a gente mexe na calibração. A grande questão que a gente tem que ver e destacar é que você não vai conseguir em 100% das cenas pegar a televisão da Samsung, por exemplo, e fazer com que fique igual à televisão da LG. Essa é uma questão que pode variar de cena a cena, como por exemplo aquela imagem mais escura que a gente mostrou para vocês. Eu não consegui de nenhuma forma fazer com que as duas televisões ficassem iguais, por exemplo. Mas enfim, esse é um detalhe que a gente deve trazer mais detalhes, vamos colocar assim, no vídeo comparativo com a OLED C2, desde que vocês queiram esse vídeo comparativo. Obviamente, se vocês quiserem, não esqueçam mais uma vez para dar like aqui nesse vídeo, pessoal. Inclusive, tô até ficando louco aqui, contamos com o apoio de vocês, e também dá uma olhadinha aqui embaixo novamente para confirmar se vocês estão inscritos no canal. Agradecemos aí o apoio de todos vocês. E continuando a nossa análise, o que a gente pode falar agora das outras características. Sobre a qualidade sonora, a televisão entrega pra gente suporte para Dolby Atmos, e ela entrega uma boa qualidade, com graves e agudos bem equilibrados, então ela faz um trabalho bem consistente. No entanto, também não esperem nada assim de espetacular e super incrível, tá, pessoal? A própria Samsung tem algumas outras televisões que, pelo menos em termos de especificações, são superiores. Por exemplo, a mini LED de 55 polegadas QM
S90C tem ali uma potência do som de 60 watts, enquanto a televisão da Samsung OLED que é atrás de mim tem uma potência de 40, ou seja, isso ilustra muito bem que ela faz um bom trabalho, mas também não cria expectativas muito exageradas em relação ao som aqui da televisão. E o que falar em relação à experiência com jogos de videogame? Nesse sentido, a televisão entrega pra gente uma taxa de atualização de 144 Hz, com 4 portas HDMI 2.1, com suporte para HDR, VRR e para FreeSync. E além disso, ela também tem aquela barra gamer especial que fica na parte de baixo da imagem, que nos dá acesso ali a algumas informações extras, e a televisão também entrega pra gente um excelente input lag e um excelente tempo de resposta. E para os jogadores de PC, a televisão ainda entrega um diferencial extra, onde vocês conseguem estar jogando jogos de PC numa proporção de 21:9 ou de 32:9, desde que o jogo seja compatível, obviamente, com essa proporção de tela. E também é legal destacar que a televisão já vem com suporte oficial para aplicativos de jogos via streaming, como por exemplo do xCloud, que é da Microsoft, para vocês jogarem jogos de Xbox sem ter a necessidade do console fisicamente, fazendo tudo ali pela internet, e vocês também têm acesso ali ao GeForce Now. Sobre a qualidade de imagem para jogos de videogame, sem sombras de dúvidas, ela faz um trabalho muitíssimo bom, provavelmente uma das melhores aí do ano de 2023, ou quem sabe até mesmo a melhor, então nesse sentido ela faz um trabalho muito bom. A única coisa que vale a pena pontuar nesse momento é que, da mesma forma como a gente tinha comentado antes, a TV tem a tendência de saturar às vezes demais algumas cores. Então, a depender ali do seu olhar, talvez você não curta tanto, mas vocês conseguem fazer aquelas alterações que a gente tinha comentado anteriormente para vocês, e dessa forma vocês já conseguem um resultado mais equilibrado, caso seja aí da preferência de vocês. E uma outra coisa que vale mencionar em relação à qualidade de imagem para jogos de videogame é que aquele detalhe que eu tinha mencionado antes, das vezes a televisão escurecer demais regiões de sombras, isso não aconteceu durante os nossos testes com jogos de videogame, então aqui não é uma preocupação que vocês devem ter baseado nos nossos testes. E ainda sobre o desempenho com jogos de videogame, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo exclusivo só falando sobre isso, falando sobre calibração, quem sabe também mostrando algumas imagens comparativas ao lado da OLED C2 ou de outras televisões. Se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo, pedir que a gente vai estar de olho aí nos comentários de vocês, e mais uma vez, não esqueçam do like nesse vídeo pra gente saber que vocês estão curtindo aí conteúdo dessa televisão e querem mais conteúdo sobre ela. Falando agora em relação ao sistema operacional, aqui a Samsung utiliza o sistema Tizen, que em termos de aplicativos é bem completa, e durante os nossos testes ela não travou e não teve nenhum momento de lentidão, então aqui a televisão está bem aprovada. E ainda sobre o sistema operacional, a TV possui suporte para assistentes de voz e também tem alguns recursos extras, por exemplo, vocês conseguem estar dividindo a tela que vocês estão assistindo a um conteúdo, então vocês conseguem, por exemplo, assistir de um lado o YouTube e do outro lado espelhar a tela do seu notebook ou do seu celular, por exemplo. Só vale a pena destacar que isso não funciona necessariamente com todos os aplicativos. Por exemplo, espelhar o YouTube do lado e o seu celular de um outro funciona, mas se fosse o Netflix da televisão, por exemplo, já não iria funcionar. Então, um detalhe legal, mas que vai variar ali a depender do que você quiser espelhar na televisão. E um outro detalhe legal é que a televisão já vem com suporte oficial para o aplicativo do Samsung TV Plus, que é um aplicativo gratuito que já vem instalado, onde vocês conseguem estar assistindo a vários canais de TV a cabo de graça, sem pagar nada mais por isso. A única coisa que vale a pena pontuar é que muitos dos canais ali não têm uma qualidade de imagem muito boa, mas é um aplicativo legal e dá para usar e assistir tranquilamente. Falando agora sobre o visual e o design geral da televisão, ela é uma TV extremamente fina, pessoal. Inclusive, eu até acho que nem precisava ser tão fina assim. Se ela fosse 1 ou 2 milímetros mais grossa, já seria melhor, porque daria mais segurança para movimentar. E para vocês terem uma ideia, a televisão consegue ser mais fina do que uma caneta, como vocês estão aí observando através dessas imagens. E apesar da televisão ser bem fina, vale a pena dizer que na parte de baixo, ali onde ficam as conectividades, nessa região, como vocês estão vendo, a televisão ela é mais grossa. E sobre as conexões da televisão, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada, e a televisão possui suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também para Bluetooth. Sobre o controle remoto da televisão, aqui a gente não tem tanto mistério assim, porque é o mesmo controle que a Samsung utiliza nas suas outras televisões, é um controle pequenininho e com poucos botões. O grande diferencial dele é que ele funciona sem a utilização de pilhas, então ele carrega via energia solar, ou então via energia da luz de casa, mesmo que bate diretamente no controle, ou via cabo USB
se vocês preferirem. Uma outra coisa que eu sei que algumas pessoas vão estar se perguntando em relação a essa televisão é sobre problemas de burn-in, afinal de contas é uma televisão de tecnologia OLED. No entanto, como essa análise aqui já está ficando muito comprida, se vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo à parte falando só sobre isso. O que eu já posso adiantar para vocês é que a televisão entrega recursos para estar protegendo a gente desse tipo de problema de forma muito parecida com o que as televisões OLED da LG também já entregam pra gente. Mas e agora, pessoal? Qual o resumo geral que a gente pode fazer sobre essa televisão? Será que realmente vale a pena a compra? Eu não tenho dúvidas, pessoal, que essa daqui é com certeza uma das principais, ou quem sabe a principal televisão de categoria premium de resolução 4K vendida atualmente aqui no Brasil. E durante os nossos testes eu gostei muitíssimo da televisão e eu até tô pensando em comprar uma pra mim, particularmente falando, até porque a televisão aqui atrás é de uso exclusivo aqui do canal. De qualquer forma, como a gente viu aqui nesse vídeo, ela não é uma televisão 100% perfeita. De qualquer forma, se a gente for muito rigoroso, a gente vai ver que não existe nenhuma televisão 100% perfeita, vai ter sempre ali algum detalhezinho que poderia ser melhor, por exemplo. Então o ideal seria vocês avaliarem tudo que a gente falou aqui nesse vídeo sobre os pontos de maiores destaque da televisão, maiores pontos positivos e os detalhezinhos onde ela poderia ser melhor, para dessa forma vocês terem uma visão melhor se a televisão vai estar aí agradando ou não a vocês. E lembrando, pessoal, que aqui embaixo no campo de comentários vocês podem ficar bem à vontade para sugerir outros vídeos com a televisão, quais comparativos vocês gostariam de ver. Eu sei que provavelmente muitos vão querer com a OLED C2, mas com qual outras televisões vocês gostariam de ver comparativos e vocês realmente gostariam de ver, por exemplo, um conteúdo mais dedicado para jogos de videogame? Enfim, é só comentar aqui embaixo que a gente vai estar de olho aí nos comentários de vocês e como eu já mencionei no decorrer do vídeo, o like de vocês aqui é extremamente importante porque esse tipo de vídeo é muitíssimo trabalhoso para fazer. Fiquei aí algumas madrugadas testando essas TVs para fazer as imagens e tudo mais. Enfim, contamos aí com o apoio de vocês e valeu aí a todo mundo que chegou até esse final. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e até a próxima!